Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Quero que você aqueça o seu coração, porque nos próximos 40 minutos, verdades espirituais lhe serão reveladas. Nos próximos 40 minutos, a glória do Senhor vai descer sobre esse lugar. Oh meu Deus. Abaixa a sua cabeça onde você está. Antes, olha aqui para mim. Deixa eu te falar uma coisa. A glória de Deus vai descer aqui nessa noite. Sabe por que acabou a energia? Posso te contar? Muito amor e carinho. Não quero ser místico não, só quero ser espiritual. Eu pisei aqui nesse prédio hoje, eu senti uma resistência espiritual. Escuta o que eu estou te falando. O diabo tentou resistir essa noite. Estou te contando. Pastor, não senti nada. Glória a Deus. Eu quero que você abaixe a sua cabeça agora. Nós vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, a tua palavra tem poder de mudar destinos. A tua palavra tem poder de liberar novos futuros. A tua palavra tem poder para trazer revelação que o seu pecado foi perdoado. A tua palavra tem poder para trazer reconciliação. A tua palavra tem poder para realizar aquilo que o homem não pode fazer. Coloca as mãos no seu coração. E agora eu quero te pedir, esqueça de tudo e de todos e peça para o Senhor, com as suas próprias palavras aí baixinho. Fala assim: Deus, fala comigo. Fala: Deus, confronta o meu coração. Fala: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Fala para Ele, fala para Ele, fala para Ele. Sim. Sim, Senhor. Diga com toda a sua força após mim. Diga assim: Pai. Diga mais alto: nessa noite eu quero receber vida de Deus. Eu declaro que eu receberei instrução. Eu declaro olhos abertos para ver, ouvidos abertos para ouvir. Diga assim: eu declaro revelação e transformação em nome de Jesus. A Escritura Sagrada, através do livro de Números escrito por Moisés, no 6º capítulo, no versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel. Diga comigo: filhos de Israel. Olha aqui para mim. Por que Deus manda falar aos filhos de Israel? Números capítulo 1. O censo foi levantado. E quando o censo foi levantado, eu falei para você, em primeiro lugar, é uma questão de natureza. Para participar da nação de Deus, você tem que ser filho de Deus. Sabe por quê? Porque Deus dirige a sua palavra é para o seu povo. Deus dirige a sua palavra para o seu povo. E eu quero te dizer algo, que aquilo que Deus mandou, aqui ó, aquilo que Deus mandou Moisés falar, hoje Deus me trouxe aqui para falar para você também. Porque como nós vamos fazer dia 30, nós somos a nação santa. Nós somos os cidadãos do reino dele. E algo que aconteceu naqueles dias, que Deus mandou Moisés falar aos filhos de Israel, hoje Ele levanta líderes, profetas, mestres, para falar isso aqui, que Moisés vai falar aos filhos de Israel. Se você é filho de Deus, se você é filho desse reino,
A palavra do Senhor para você é: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, diga comigo, voto especial. O voto do Nazireu, diga comigo, Nazireu. Olha aqui para mim, a fim de consagrar-se para o Senhor. Deus está chamando um povo a se consagrar a Ele. Deus está comissionando homens e mulheres a fazerem um voto especial na presença dEle. Verso 3: abster-se-á de vinho e de bebida forte, e não beberá vinagre de vinho, e nem vinagre de bebida forte, e nem tomará beberagens de uvas, e nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando morrerem. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a tua cabeça, por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Talvez este capítulo é um dos mais sérios de todo o livro de Números. É necessário que você entenda um contexto que estava por detrás da fala de Deus a Moisés. Você ouviu aqui que Deus havia separado uma classe de homens para servi-lo. Estes deveriam ser filhos de Arão, descendentes de Arão. Todos aqueles que eram descendentes de Arão, eles poderiam e deveriam servir a Deus como sacerdotes. Ou seja, a classe sacerdotal era exclusiva a um grupo de pessoas. A classe sacerdotal era um comissionamento divino para pessoas específicas. Os filhos de Arão tinham esse privilégio. Os filhos de Arão tinham essa graça. Os filhos de Arão tinham essa dádiva de Deus, de servi-lo como sacerdotes. Grande questão é que em toda a história da humanidade, daqueles dias que estão retratados na palavra de Deus, daqueles dias que são contados através dos livros da história da igreja, e daqueles dias que nós chamamos de hoje, em todas essas eras, infelizmente, houveram pessoas que se corromperam na presença de Deus. Houveram pessoas que se venderam. Houveram pessoas que se entregaram aos prazeres da vida, à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne e à soberba da vida. Mas em toda a história, em todos os momentos aonde existe uma corrupção do gênero sacerdotal, Deus sempre vai levantar novos homens e novas mulheres de Deus. Números capítulo 6 é uma porta que Deus estava abrindo ao seu povo. Deus já sabia de todas as coisas.
não apenas nesse contexto aqui de número 6, mas se nós viajássemos poucas páginas à frente, na nossa Bíblia, em um contexto pós-Pentateuco, nós temos os livros históricos, livros estes que são marcados pelo início da dinastia monárquica sobre a nação de Israel. E dentro desse contexto, você se lembra que Deus levanta um jovem, um homem chamado Samuel. É Samuel, aquele que recebe dos céus a incumbência de ungir, aquele que seria declarado rei sobre essa nação. Agora, por que eu estou citando para você os dias de Samuel? Porque se você se lembrar, os dias de Samuel foram dias como esse. A classe sacerdotal estava olhando para homens corrompidos. Você se lembra que o contexto de Samuel é também o contexto de Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. Você se lembra o quão corrompidos, o quão carnais eram Ofni e Finéias? Deixa eu te dizer algo, eles eram filhos de Eli. Eli era descendente de Arão, mas olha aqui para mim, Samuel não era. Mas por que Samuel foi considerado um sacerdote? Por causa de Números capítulo 6, a porta que Deus abrira, estava aqui, em Números capítulo 6, foi por causa de Números capítulo 6, que o líder espiritual da nação de Israel, no futuro, se tornou Samuel, e não Ofni nem Finéias, porque Deus oportunizou, que homens voluntariamente se entregassem a Ele, de todo o seu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu corpo. Quem foi Samuel? Samuel foi um nazireu de Deus. Olha aqui para mim, os nazireus de Deus, eles agora tinham a oportunidade de serem também sacerdotes do Deus Altíssimo. Você tem que entender que isso era uma oferta voluntária. O voto do nazireu era uma postura assumida individualmente, com um compromisso muito sério na presença de Deus. Em todas as gerações, e por isso hoje não seria diferente. Deus continua atraindo corações. Deus continua com suas cordas de amor laçando corações. E pessoas continuam se entregando voluntariamente a uma vida completamente devota ao Deus de Israel, ao Deus do Brasil, ao Deus das nações. O voto do nazireu é uma porta para mim e para você. O voto do nazireu foi uma porta para Samuel, e o voto do nazireu é uma porta para a igreja. Quem são os nazireus de Deus? Os nazireus de Deus são os homens e mulheres completamente entregues a Deus. São os homens e mulheres, todos aqueles que decidiram entregar toda a sua vida, todos os seus dias, todo o seu futuro, para que o reino de Deus fosse estabelecido na terra, um reino de equidade, um reino de justiça, um reino de santidade, um reino de amor, um reino de paz, um reino de longanimidade. Este é o reino que os sacerdotes e os nazireus de Deus proclamam sobre a terra. Qualquer um poderia ser um nazireu de Deus. Deus sempre abre uma porta para aqueles que decidem se entregar voluntariamente, completamente ao seu dispor. Hoje, família Emaús, existe uma porta de Deus aberta sobre esse lugar. Olha aqui para mim. Semana passada nós falamos a respeito do pecado.
não só do pecado, mas de todo tipo de impureza. Eu não sei se você está conseguindo ter um olhar profético, ou até mesmo uma assimilação de sequência de fatos, daquilo que Deus faz com o seu povo. Por isso que eu tenho insistido nisso. Se você talvez perdeu uma palavra ou outra, olha aqui para mim. O que eu tenho proposto aqui é realizar um estudo. O estudo tem uma sequência. Nós estamos aqui olhando para aquilo que Deus está fazendo com a nação, porque antes de entregar uma promessa, Ele tem que preparar você para a promessa que Ele vai te entregar. E na semana passada, nós falamos a respeito da pureza que deveria existir no acampamento. Mas agora, além da pureza, nós temos a consagração. Nós não podemos deixar de pregar em nossos dias a respeito do combate ao pecado, e também não podemos deixar de pregar a respeito de uma entrega, de uma devoção completa a Deus. Ele morreu na cruz por você, e essa é sim a maior história de amor da humanidade. Canções, filmes produzidos por Hollywood, elucubrações na cabeça de qualquer pessoa que fantasia uma paixão da mocidade, nada se compara à história de amor que foi Cristo descendo do céu, se fazendo homem, sendo pendurado no madeiro e morrendo em seu lugar. Essa é a maior história de amor. Este é o primeiro amor, que Ele se entregou por mim, que Ele decidiu me amar, que Ele me amou mesmo quando eu ainda era pecador. Deus me amou mesmo quando eu era seu inimigo. Mas olha aqui para mim, o entendimento dessa mensagem inevitavelmente provocará no seu coração alguma coisa. É impossível alguém ver a Cristo, é impossível alguém ver a cruz e não decidir agora tomar a sua cruz, porque a pregação do Evangelho, ela não pode ser limitada apenas à cruz de Cristo. A pregação do Evangelho completo também inclui a sua cruz a Ele, não como uma troca ou como uma barganha que há de ser feito alguma obra humana para que possa então credenciá-lo a participar de algo celestial. Não há nenhuma dádiva humana, não há nenhuma obra humana que o credencie a desfrutar de alguma coisa celestial. Mas a cruz do homem é a cruz dos apaixonados. A cruz do homem é a cruz dos que foram completamente marcados. A cruz do homem é a cruz, é a entrega, é a devoção daqueles que não enxergam mais sentido, não veem mais valor naquelas coisas que são passageiras, mas que falam: eu estou em busca de um tesouro que o dinheiro terreno não pode me dar. Eu estou em busca de um tesouro que a fama mundana não pode me dar. Eu estou em busca de um tesouro que o prazer do corpo que eu possuo não pode me dar. O que eu estou em busca aqui na terra eu não encontro. E então é por isso que eu estou aqui carregando agora a minha cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu levo a minha cruz e eu vou receber uma coroa. Ele vai colocar uma coroa na minha cabeça, mas aqui na terra eu estou levando a minha cruz. Com muito amor e carinho, quero dizer algo para você: existe um preço em servir a Deus. Não existe preço para ser aceito por Deus, mas existe preço para servir a Deus.
precisamos de pregar o evangelho completo. Você é aceito do jeito que você está. A graça de Deus é Deus dando tudo para quem não merece nada. Mas a graça de Deus, ela é manifestada quando este que não tinha nada e recebeu tudo, agora ele anda de uma maneira diferente pela qual ele andava antes. Espera aqui, se eu não tinha nada e eu recebi tudo sem ter que fazer nada, como que eu posso ser a mesma pessoa? E aí eu te pergunto, como não ser a mesma pessoa e isso não te custar nada? O apóstolo Paulo nos instrui através da sua epístola aos Romanos: amados, que estabeleçamos aqui um culto racional a Deus, que racionalmente você declare: a minha vida é Ele, a minha vida é para Ele, a minha vida está associada com Ele, racionalmente eu entrego a minha vida a Ele. Olha aqui para mim, se você recebeu tudo, chegou a hora de você dar tudo. Sabe por quê? Quem são os cristãos? Os cristãos são os pequenos cristos. O que significa ser um pequeno Cristo? Significa você fazer o que Ele fez. Sabe o que Ele fez? Ele morreu vazio. Não tinha mais nenhuma lágrima a ser derramada. Ele derramou todas no Getsêmani. Não tinha mais nenhum suor para ser derramado. Ele derramou todos na via dolorosa. Não tinha mais nenhuma gota de sangue para descer. Ele derramou todas no Monte Gólgota, pendurado na cruz do Calvário. Sabe o que Jesus fez? Jesus morreu vazio. Não existiu um enfermo que Ele não curou. Não existiu um morto que Ele não ressuscitou. Não existiu um homem que Ele não pregou o evangelho. Ele entregou tudo. Ele morreu vazio. Você é um pequeno Cristo. Entregue tudo. Morra vazio. Morra vazio. Você sabe que eu senti muito forte no meu coração? Tem muita gente que seu problema é que você sempre faz a conta do amanhã. Com muito amor e carinho, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Você sempre conta com amanhã. Não existe nenhuma palavra de Deus que é para o amanhã. Aquilo que Ele há de promover no seu coração, Ele está chamando você a se colocar em uma postura de receber hoje a instrução que Ele te dá. É claro e óbvio que Ele fará coisas boas para você no futuro. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou me referindo a você tomar resoluções na sua vida. O pecado que precisa ser confessado hoje. A consagração que precisa ser iniciada hoje. As resoluções que precisam ser de uma maneira definitiva estabelecidas, precisam ser estabelecidas hoje. Você não pode simplesmente sair por essa porta e fingir que nada aconteceu na sua vida. Você não pode simplesmente sair por aquela porta e fingir que nada que você ouviu aqui tem uma aplicação para você. E o meu intuito é que você ouça a voz do Espírito sobre a sua vida. Existe uma porta que está aberta para aqueles que desejam ser nazireus de Deus. Se você perceber, de acordo com aquilo que foi lido, a partir do verso 3, nós percebemos que de uma maneira muito clara, direta e objetiva, existiam 3 coisas que influenciavam diretamente na vida de um nazireu de Deus. Existiam 3 resoluções que eram inquestionáveis na vida de um nazireu de Deus. Em primeiro lugar, o nazireu de Deus, ele tinha que ter uma postura de se abster de completamente qualquer produto que viesse da uva. Absolutamente tudo. Ele não poderia comer uva, ele não poderia
tomar suco de uva, ele não poderia tomar vinho, ele não poderia colocar para dentro dele, ingerir absolutamente nada que fosse um produto relacionado à uva. Deixa eu fazer duas considerações à igreja. Eu quero fazer, obviamente, no final dessa explanação, aplicações para mim e para a sua vida. Aonde que entra esses votos, ou melhor, os elementos desse voto hoje para nós na nova aliança? Você precisa ter olhos espirituais para entender a aplicação do Antigo Testamento na nossa vida hoje. E além disso, você precisa perceber que Deus não vai pedir nada que não tenha um sentido por detrás. Ele poderia fazer sem sentido, sim. Por que ele poderia fazer sem sentido? Porque Ele é Deus, e se Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, e Ele não deve nenhuma explicação a você. Agora, nós conhecemos a maneira que Deus age por intermédio da sua palavra. Portanto, afirmações com relação ao agir de Deus, nós podemos sempre fazer com base em uma cosmovisão bíblica, aonde nós percebemos que em toda a palavra de Deus existem razões por detrás, existem razões pelas quais que Deus tem uma determinada atitude. O tempo de Deus nunca é o mesmo para todo mundo, tem uma razão por detrás. E também aquilo que Deus está pedindo para homens no Antigo Testamento tem uma razão por detrás. Família, o fato é que talvez você já ouviu ao longo da sua caminhada cristã, e eu estou aqui para concordar com aqueles que porventura possam ter instruído você com relação a isso. Você sabe que existe uma correlação bíblica, até porque existem elementos através de uma interpretação que eles recebem figuras, eles recebem símbolos, eles recebem tipos em toda a palavra de Deus. Você sabe que há de se realizar a afirmação de que o vinho na palavra de Deus aponta para a alegria. O vinho na palavra de Deus aponta para essa alegria humana. Por isso que você tem o vinho do homem e você tem o vinho de Deus. É interessante que quando Paulo, ele vai falar na sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no verso 18, não precisa abrir, ele fala assim: olha, não se embriague com do qual há, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você sabe, a embriaguez é condenada pela palavra de Deus. Você sabe que embriaguez é pecado, até porque aqui nós temos um mandamento, aqui nós temos um verbo imperativo: não vos embriagueis com vinho. Você não pode. Agora, não apenas pelo fato de que a embriaguez é pecado, o fato é que o vinho traz alegria, o vinho traz vida, o vinho traz frescor. Mas o que o apóstolo Paulo aqui está instruindo a igreja de Éfeso é que o seu frescor, o meu frescor e o nosso frescor precisa ser o enchimento do Espírito Santo em nossos corações. Precisa ser o enchimento do Espírito Santo no nosso interior. É isso que dá brilho aos nossos olhos, é isso que dá cor à nossa vida, é o enchimento do Espírito. Agora, se você perceber então a razão por detrás de não abster um produto de uva na vida de um nazireu de Deus, é o nazireu de Deus ter um entendimento muito claro: a minha alegria não está em nada que a terra possa produzir, mas a minha alegria está no meu Deus. Todos os três elementos
que faziam parte do voto do nazireu estavam relacionados a um significado espiritual por detrás. Olha aqui para mim, com muito amor e carinho. Aqueles que são consagrados a Deus são aqueles que estabelecem uma nova medida ou um novo fator que mensura o prazer que ele possui. É simples, basta você entender que aquelas pessoas que não temem a Deus, elas estão em busca de prazeres, e elas têm em suas respectivas mentes quais são os lugares aonde o prazer é encontrado, ou aonde o prazer é buscado. O fato é, amados, que aqueles que se consagram a Deus, eles precisam de entender, de estabelecer e de viver que o meu prazer está na lei do Senhor, e é na tua lei que eu medito de dia e de noite. E é por isso que eu quero permanecer nesses átrios, nos átrios do Senhor, todos os dias da minha vida. O vinho da terra não pode ter o seu coração. Você precisa de estar embriagado com o vinho da nova aliança. Você precisa estar embriagado com os efeitos do sangue derramado na cruz em seu lugar. Se você tiver revelação da nova, da eterna, da presente aliança, você vai entender que não existe prazer maior do que nos átrios do Senhor. O nazireu de Deus, ele tem que entender que ele não pode ocupar o seu coração com as coisas dessa vida, que a sua felicidade esteja no enchimento do Espírito Santo. Essa é a razão pela qual o nazireu de Deus, ele não tinha contato com a uva, porque a alegria dele estava nas coisas do céu e não da terra. Mas em segundo lugar, em penúltimo lugar, existia então uma segunda incumbência de um nazireu de Deus. O nazireu de Deus, ele não podia passar navalha a sua cabeça. O nazireu de Deus, ele não podia cortar o cabelo. E é interessante porque, mais uma vez, há de se pensar, há de se escavar qual é o significado espiritual deste mandamento de não cortar o cabelo. Pastor, o que isso tem a ver? Você precisa de entender, como eu disse, a uva, ou melhor, até mesmo o vinho, está associado à alegria. Então o nazireu de Deus é aquele cuja alegria não está naquilo que a terra produz, mas a alegria está naquilo que o céu produz. Agora, em segundo lugar, se eu afirmo que o vinho, que a uva está associado com alegria, por toda uma correlação bíblica, o que a Bíblia fala de cabelo? Aonde que nós poderíamos encontrar um significado espiritual para justificar que existe de fato um motivo pertinente, racional, a respeito de não cortar o cabelo? É interessante que na sua epístola aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, Paulo fala sobre cabelo. Eu não quero aqui entrar no mérito do texto, até porque esse é um texto que nós temos uma grande explanação, até para explicar a respeito do uso do véu na igreja, do uso do véu para aquelas pessoas que vão profetizar, de que o cabelo longo substitui o véu, isso ou aquilo. Não é aqui a minha proposta nós realizarmos uma explanação de 1 Coríntios capítulo 11, mas o fato é que nesse capítulo, pode abrir lá, vai lá para o verso 10 desse capítulo, a igreja não precisa abrir, pode acompanhar aqui comigo. O fato é que nós, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, baguncei aqui. O fato é que aqui nós vemos dois elementos com relação a cabelo. Uma explanação de Paulo é de fato aquilo que está associado, o cabelo, com relação à vida feminina. E outro lugar é aquilo que está associado, o cabelo longo, com relação à vida masculina. Agora,
Um nazireu de Deus, homem, ele possui os dois aspectos, o aspecto da vida feminina e o aspecto da vida masculina. É interessante porque aqui, Paulo fala o seguinte, verso 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça. Eu não vou aqui falar sobre o uso do véu, tá claro? Nós não somos a igreja do véu, então você percebe que existe um entendimento nosso desse texto. Então, pastor, qual é o entendimento? Aí então, é uma outra ocasião. Mas, tá bom. Vamos colocar aqui que o cabelo está substituindo o véu. Qual é o ponto? O que isso significa? Paulo fala o que significa? Que você vai colocar isso sobre a sua cabeça, mulher, como sinal de autoridade. Diga comigo, autoridade. Olha aqui para mim. O cabelo longo para a mulher, sabe o que significa? Submissão. De que existe um cabeça que está sobre a vida dela. E o Senhor é o teu cabeça. E se você se casa também, aquele homem de Deus que o Senhor colocou do seu lado, é um instrumento de Deus na sua vida. Olha aqui para mim, diga assim, o cabelo aponta para a autoridade. Vem comigo. Aquele nazireu de Deus, ele podia ser homem, mas ele era noiva. Eu sou homem, estou pregando para vários homens, mas juntos nós somos a noiva, sim ou não? E olha aqui para mim, a noiva tem que se apresentar de cabelo longo, sabe por quê? Para declarar, eu não faço o que eu quero da minha vida. Todas as vezes que alguém viu um nazireu de Deus andando, todas as vezes que alguém via aquele homem de Deus, consagrado, cabeludo andando, ele poderia olhar para aquele cabelo e poderia falar, você sabe? Ali está um homem que se submete a Deus. Ali está um homem que tem uma cabeça em cima daquilo que ele é. Existe um cabeça por detrás daquele homem. Os nazireus de Deus são os homens que possuem uma cabeça. Eu tenho uma cabeça sobre a minha vida, você tem uma cabeça sobre a sua vida. Os homens que são consagrados a Deus, eles também devem ser inevitavelmente submissos a Deus, porque o cabelo longo está ligado à autoridade, à submissão e à autoridade. Mas sabe o que é engraçado? Se você continuar o texto, vai lá para o verso 14. Olha o que Paulo fala. Paulo faz uma pergunta. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso, diga comigo, desonroso. E o que está escrito? Para o homem usar cabelo comprido. Paulo está aqui, obviamente, irmãos, trazendo até mesmo uma explanação a respeito de um contexto cultural da época. E dentro desse contexto cultural, qual foi a fala de Paulo? A natureza não te ensina que é desonroso para o homem você usar esse cabelo longo? Agora olha aqui para mim. Vamos, de fato, meditar nas palavras de Paulo. E vamos chegar ao seguinte entendimento. Que o cabelo longo para o homem também está ligado à desonra. Falando de um aspecto espiritual, é poderoso você pensar que aquele nazireu de Deus, que estava andando de cabelo longo, ele estava assumindo uma postura de vida, sabe qual? Olha aqui para mim, eu não carrego honra alguma, eu não carrego glória nenhuma, a honra e a glória não pertencem a mim, a honra e a glória só pertence a um, e esse um não sou eu. Sabe o que é isso? O nazireu de Deus é aquele homem cuja alegria está no Senhor. O nazireu de Deus é aquele homem com a revelação de uma total submissão a Deus. O nazireu de Deus é aquele homem com o entendimento que a honra e a glória não pertencem a ele. E é por isso que ele está lá com seu cabelo longo. Em terceiro e último lugar, todo time de adoração pode subir. Olha aqui para mim. O nazireu de Deus, ele não poderia tocar um cadáver. Nós vimos e lemos aqui no texto
a associação da proibição do nazireu de Deus, de ter contato com morte, de ter contato com cadáver. Família, há de se entender algo: aqueles que são consagrados a Deus, eles precisam ter um entendimento: nós não podemos tocar na morte. Família, existe algo que produz morte. Sabe o que é interessante? Você precisa entender uma coisa: tem uma coisa que produz morte dentro de você. E o ponto, e eu até finalizei o culto domingo passado falando sobre isso. Domingo passado eu falei para você sobre as 3 coisas que consideravam uma pessoa imunda diante de Deus. E o fato é que eu falei em primeiro lugar sobre a lepra, e eu fiz uma associação durante quase toda a nossa pregação entre a lepra e o pecado. Mas depois eu disse para você que não era apenas a lepra, está escrito em Números capítulo 5, não era apenas a lepra que declarava um homem imundo na presença de Deus, mas que também, olha aqui para mim, existiam outras coisas que eram consideradas impuras. Eu falei sobre o fluxo, sobre aquilo que tem início no homem e não início em Deus. Eu quero te falar uma coisa: o maior perigo de um homem de Deus não é simplesmente ou apenas quando ele cai no pecado. O maior perigo de um homem de Deus é quando ele começa a andar por um caminho de morte e não vida. Sabe por quê? Existem coisas que não são pecado, mas que esfriam o seu coração diante de Deus. Existem coisas que não são pecaminosas, mas são impuras. Vou te falar uma coisa: você sabe o que significa a morte para mim e para você? O mundo. O mundo traz morte. Agora, o que é mundo? O mundo é tudo aquilo que te afasta de Deus. O mundo é tudo aquilo que o seu contato com aquilo não te leva a buscar a Deus, mas aflora em você outras coisas, aflora em você um caminho contrário, é o caminho da busca pelo Senhor. E é por isso, irmãos, que nós que somos consagrados constantemente, essa é a nossa vida, de fazer o exercício, de perceber como temos gastado os nossos dias, como temos gastado o nosso tempo, como temos gastado a nossa vida, porque eu não posso me ocupar comendo o produto da uva, mas eu também não posso andar de maneira leviana, tocando em coisa que está morta. Olha aqui para mim. Existem conversas que você pode ter, que você já teve ou que você pode ter, que são conversas mortas. Existem conversas que quando você as tem, isso te afasta de Deus. Existem bate-papos que você precisa entender: é morte na minha vida. Conversa que você tem, coisas que você lê. Existem coisas que quanto mais você lê, mais longe você está do seu temor a Deus, mais longe você está do enchimento do Espírito Santo. Existem coisas que você assiste, existem coisas que você faz, lugares que você frequenta. Você precisa de entender: eu não posso andar de qualquer maneira. Em outras palavras, eu estou aqui, eu estou na minha caminhada diária, eu estou na minha rotina, mas espera aqui, tem morte do lado. Eu preciso me desviar daquilo que é morte.
Eu preciso me desviar daquilo que me desvia do coração de Deus. Nós precisamos ter temor, irmãos. Você sabe que você tem que entender que o inimigo se manifesta a nós de diferentes maneiras. Se você perceber, é interessante porque nós temos 3 inimigos. E cada inimigo se opõe a um aspecto da Trindade, de maneira diferente. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o... Presta atenção. Então você percebe que a carne, que é um inimigo que você tem, ela está aqui, militando contra o Espírito. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, Jesus está lá no deserto. Quem que vem bater um papo com Jesus? Quem que vem bater um papo com Jesus no deserto, irmãos? Logo depois de ter se batizado, capítulo 3, capítulo 4, o diabo. Porque a carne se opõe ao Espírito. O diabo se opõe a Cristo. Você lembra que em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, diz que se alguém ama o mundo, o amor do... Olha aqui para mim. A carne se opõe ao Espírito. O diabo se opõe a Cristo. E o mundo se opõe a Deus. É por isso que nós precisamos de fugir da concupiscência, do prazer da carne, do prazer da soberba da vida, porque isso vai nos afastar do amor de Deus, o amor que já está disponível para nós, o amor que nós estamos nele, mas em outras palavras, é porque vai esfriar o seu coração. Se você perceber, o que acontece? Jesus Cristo, Ele vem à terra. Quando Ele vem à terra, a aliança é trocada. Jesus, Ele cumpre toda a lei. E Ele agora inaugura uma nova estação. Jesus divide a história da humanidade. E com o seu sangue derramado, existe a consumação da nova aliança. E é interessante você pensar que Jesus, Ele fez essas coisas que na teoria um nazireu de Deus não poderia fazer. Jesus fez. Por quê? Porque Jesus então não foi um nazireu? Pode tocar alguma coisa. Jesus não foi um nazireu? Jesus não foi? Olha aqui para mim. Você precisa entender algo. E obviamente nós podemos ter estudos de falar sobre contexto do Antigo Testamento ainda muito mais profundo. Que na nova aliança nós vivemos todos os princípios da palavra de Deus. Nenhum princípio da palavra de Deus se perdeu. Nenhum princípio. Todos os princípios de Deus são eternos. Ou seja, eu de maneira literal posso cortar o meu cabelo. De maneira literal eu posso comer uva ou tomar um suco de uva ou tomar um vinho. Mas o que eu não posso é não viver todos os princípios que estão por detrás do ensinamento de todo o Antigo Testamento. O que eu não posso é não viver os princípios eternos da palavra de Deus. Isso eu não posso. Ou seja, na nova aliança, como fica o voto do nazireado? Olha aqui para mim. Fica com você vivendo esses princípios. Se você perceber, Jesus não quis ficar com a glória para Ele em nenhum momento. Jesus exaltava o Pai a todo tempo. Jesus era submisso à vontade do Pai em todo tempo. Jesus, Ele abriu mão de toda a alegria que essa terra poderia proporcionar, e Ele venceu a morte. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Se você é nazireu de Deus, você precisa de entender algo. Enquanto nós estivermos aqui na terra,
Os inimigos vão plantar circunstâncias. Você vai estar andando e parece que o cheiro da parreira vai chamar a sua atenção. Parece que o cheiro da vinha vai atrair o seu olfato e vai tentar atrair os seus passos. Toma cuidado. Vigia por onde você tem andado. Se você não pode comer, para de cheirar uva. Depois tem gente que não sabe por que caiu no pecado. Filho, você não sabe por quê? Você está andando no meio da parreira. Quando Sansão matou um leão, o que o diabo fez, irmãos? A colmeia, o mel, no meio do corpo, no meio do cadáver do leão. Olha aqui para mim, vai ter sempre um melzinho plantado no meio do cadáver do leão. Toma cuidado, não vai inventar moda de pegar nesse mel. Abra os olhos, amados. Abra os olhos. As coisas são sutis. O diabo sabe que com você ele não pode vir de maneira escancarada. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Mas toma cuidado. Toma cuidado em pôr sua cabeça no colo de Dalila. Toma cuidado com o cafunézinho que ela está te dando. Toma cuidado. Toma cuidado. Sabe por quê? Não troque uma vida de consagração por 5 minutos baratos de prazer. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena eu negociar a minha consagração. Não vale a pena eu negociar a minha devoção. Não vale a pena eu negociar a minha postura. Existem profetas que não se venderam. Existem sacerdotes que não negociaram a santidade. Eu quero te falar uma coisa: se foi assim nos tempos de Ofni e Finéias, com Deus levantando Samuel, se foi assim em toda a história da igreja, continua sendo assim nos dias de hoje. Deus está levantando seus consagrados, Deus está levantando seus nazireus, Deus está levantando aqueles que não irão negociar, Deus está levantando aqueles que não vão abrir mão da glória. Se você é um desses, fique em pé onde você está. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Papai, eu te peço, nessa noite, separa aqueles que são teus, Senhor. Separa aqueles que são teus. Existe um povo santo, existe um povo separado, existe um povo entregue. Queria que você fechasse seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, pode fechar a porta para mim no fundo. Espírito Santo de Deus. Se enquanto nós estávamos aqui ministrando a respeito desse tema, se você talvez sentiu um incômodo no seu coração, de que essa mensagem era para você, se você sente Deus chamando você à consagração, se você acredita que você é um alvo dessa mensagem, se talvez também por algum motivo você negociou a sua consagração, ou se você sente Deus inquietando o seu espírito a viver uma nova vida, a ter novas posturas, novos hábitos, apenas se esse for o seu caso, eu quero te chamar para você vir aqui se ajoelhar à frente. Esqueça da pessoa que está do seu lado, é você e o Espírito Santo. Eu queria que você se ajoelhasse aqui, porque eu quero fazer uma oração específica pela sua vida.
você está aqui na frente, eu quero falar algo do fundo do meu coração para você. Abaixa a sua cabeça e feche seus olhos. Não é sobre um calafrio que você possa sentir, não é sobre um arrepio que você possa ter, mas é sobre uma decisão que você vai tomar. Os nazireus de Deus não são aqueles que se movem pelas suas emoções, mas eles se movem pelas suas decisões. Sabe por quê? Porque no dia que o cheiro da uva estiver forte, você não vai ter seu pastor pregando, você não vai ter os adoradores cantando no seu ouvido. No dia que o cheiro da uva estiver forte, você vai ter no seu coração o voto que você fez. Eu acredito que o verdadeiro toque no Espírito pode sim se manifestar pela sua alma, eu não tenho dúvida disso, não tenho. Mas saiba de algo: o verdadeiro toque é no Espírito e não na alma. Vai ter dia que o mel vai estar lá no meio do cadáver. Parece que algo aparentemente vai ter sabor no meio da morte. Vai ter dia que aquele que é o seu cabeça pode te pedir alguma coisa que talvez custe muito, mas nesse dia você vai determinar qual que é o tamanho do seu cabelo. Sabe por quê? Porque quando Deus pediu Isaac para Abraão, na realidade Deus não estava atrás de Isaac, Deus estava atrás de Abraão. Quando Deus pede Isaac, era Abraão que Deus queria. Enquanto nós ministrarmos essa canção, você que está aqui na frente, esse é o momento que você vai falar algo ao Senhor. Esse é o momento que você vai fazer um voto na presença de Deus. Na nova aliança, o que não conta não são os elementos literais, o que conta são os princípios espirituais, a vida em retidão que está sendo vivida.